Graças a Deus. Bom demais. Então, falta um minutinho. Boa noite para todos vocês que já chegaram por aqui. Então, vamos falar sobre os dons espirituais. Como eu vinha falando, antes de fazer a oração, esse é um assunto muito importante nas Escrituras. Paulo escreveu aos Coríntios e disse: a respeito dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Então, Paulo disse para os crentes de Corinto que eles não deveriam ser ignorantes no tocante aos dons espirituais. Na verdade, a carta de Paulo aos Coríntios ela foi escrita porque não havia ordem no culto. Os crentes de Corinto eram carnais, não eram tão espirituais assim, mas eles eram pessoas usadas nos dons. Paulo falou: nenhum dom vos falta. E parece que era uma igreja muito usada nos dons, e eles precisavam amadurecer, trilhar o caminho da maturidade. E não havia ordem no culto. Enquanto um estava profetizando, o outro estava interpretando língua, e o outro estava querendo falar. Então Paulo ele escreve a carta aos Coríntios para trazer ordem no culto, para que houvesse ali uma ordem realmente, né? Cada um fizesse as coisas no seu tempo. Essa carta foi escrita por isso. A maioria das cartas escritas pelo apóstolo Paulo foi para resolver algum problema na igreja, e ali havia um problema de ordem. Por causa disso, então, Paulo ele vai listar como cada dom opera, e para nós foi muito bom ele ter feito isso, porque hoje nós podemos saber como os dons operam na igreja por aquilo que Paulo foi falando, nos deu as pistas, né? Paulo, na verdade, foi quem desenvolveu a maior parte das doutrinas que nós ensinamos hoje na casa de Deus. Graças a Deus, por ele, um vaso escolhido, um mestre por excelência. Jesus apareceu para ele várias vezes e ele deixou um legado para nós ético e doutrinário e um exemplo de ser humano e de cristão como nenhum outro. Paulo realmente fez um estrago no reino das trevas e nos abençoou demais com a sua vida. Então, irmãos, essa é uma carta que fala sobre os dons. E eu hoje aqui vou falar sobre os 9 dons do Espírito. Eu vinha conversando com minha esposa que nós realmente não tínhamos tido um ensino sobre os dons espirituais até que chegamos no nosso ministério, que fazemos parte hoje, do Ministério Verbo da Vida. Aqui, como é um celeiro de mestres, a nossa igreja tem muitos mestres. Hoje, só dentro do Centro de Treinamento Bíblico Rema, nós temos mais de 1000 professores. Eu faço parte do quadro de professores do Rema. E eu viajo pelo Brasil ensinando a palavra de Deus em vários estados. Hoje a gente tem esse centro de treinamento bíblico em várias partes do Brasil e no mundo. Só no Brasil são mais de 130 escolas. Então, foi nesse centro de treinamento bíblico que eu aprendi, então, como os 9 dons do Espírito funcionam. Eu já tinha passado por vários ministérios, por muitas denominações, mas ninguém nunca havia me ensinado como cada dom opera. Então, eu vou falar sobre os 9 dons do Espírito. Eu tenho certeza que muitos de vocês também não tiveram essa oportunidade. Se você teve essa oportunidade, coloca nos comentários aí. Se você já ouviu um ensino completo sobre os dons, de como cada dom opera. Coloca aí nos comentários se você já ouviu, já teve acesso a esse tipo de conteúdo. Porque realmente eu não tinha tido essa oportunidade. E graças a Deus eu tive essa oportunidade e estou compartilhando com vocês, difundindo o conhecimento. Aliás, o conhecimento a gente não pode guardar para nós, a gente tem que compartilhar com as pessoas. Amém, irmãos? Então vamos iniciar então a nossa aula sobre os dons espirituais. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Então, primeira coisa que eu gostaria de falar é que o ministério do Espírito Santo, ele começou após, né, o ministério com a igreja em si, porque o ministério do Espírito Santo, o Espírito Santo sempre operou desde o Antigo Testamento. Eu estou dizendo na era da igreja, né? Ele opera após Cristo subir aos céus. Na verdade, no Pentecostes começa então o ministério do Espírito de maneira, vamos dizer assim, oficial. Jesus ele diz para os discípulos não se ausentar de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, eles precisavam do poder de Deus para pregar. E uma coisa interessante, para que eu possa então começar a falar nesse assunto, é que Jesus não fez nada sem antes ter sido ungido com o Espírito Santo. Cristo, o nosso Senhor, não fez nada sem a unção do Espírito Santo. Sabemos que Cristo estava numa condição humana, porém, em essência, ele sempre foi Deus, viu? Em personalidade, em pessoa.
sempre foi Deus. Mas ele, antes de se fazer carne, ok? Ele se despiu da sua glória. Ele deixou todos os seus atributos, divindade, soberania, onipotência, onisciência, onipresença, todos esses atributos ele deixou em suspensão, se esvaziando dele. E a palavra do Senhor fala em Filipenses capítulo 2, e ele se despiu realmente da sua glória e foi achado em forma humana, em figura humana. Então Cristo, ele andou nessa terra aqui como homem ungido, ungido pelo Espírito Santo. Eu quero te mostrar que ele não começou seu ministério antes de ser ungido pelo Espírito Santo. Vamos ver isso? Mateus capítulo 3, do 16 ao 17, diz assim: Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Veja que ele diz: Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito desceu em forma de pomba sobre ele. Nesse momento aqui, ele foi ungido pelo Espírito Santo, e a visão da pomba foi vista por alguns, e a voz também foi ouvida por alguns. Observe então que Cristo nesse momento foi ungido pelo Espírito Santo, e no capítulo seguinte então ele vai para o deserto cheio do Espírito Santo, e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. Então observe que nesse momento o Espírito veio sobre ele, e eu quero que você destaque a palavra sobre, porque Cristo foi ungido, veio uma unção sobre ele, para que ele pudesse operar sinais. A gente vai começar a ver isso no próximo texto, em Atos 10, 38, que diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, tá vendo como ele foi ungido? Ó, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Observe que ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Então Cristo era homem ungido pelo Espírito Santo, para fazer o que ele fazia. A gente vai observar isso nesse texto aqui de Lucas 4:18. Ele mesmo está lendo acerca dele lá na sinagoga, está lendo o texto de Isaías que falava sobre ele. E ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Veja a expressão sobre. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Observe que ele diz que o Espírito está sobre mim. Então existe uma unção sobre nós. É interessante porque a unção sobre Cristo fazia operar sinais. É impressionante isso. Quando ele é interpelado pelos fariseus, dizendo que ele operava sinais por meio de Beelzebul, o maioral dos demônios, Cristo os repreende, dizendo: se Satanás repreende a Satanás, o seu reino está dividido. Aí depois ele fala assim: mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado até vós o reino dos céus. Veja que o poder que estava sobre ele dava a ele autoridade sobre os espíritos malignos. Então havia uma unção sobre Jesus, ele foi ungido com o Espírito Santo. Isso nos mostra, irmãos, que se nós quisermos fazer a obra de Deus com eficiência, também devemos ser ungidos. Se Jesus, para fazer o que ele fazia, teve que ser ungido, como que nós podemos fazer a obra de Deus sem sermos ungidos pelo Espírito Santo? Por isso, a primeira coisa que Cristo fez foi ordenar a eles que não se ausentassem de Jerusalém, para que eles pudessem receber o poder do alto. Olha só: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Eu gosto muito dessa expressão revestido, porque nós somos ungidos duplamente, irmãos. Existe uma unção dentro de nós. Essa unção dentro de nós nos ensina todas as coisas. É a unção que veio quando nós aceitamos a Jesus. Quando nós aceitamos a Cristo, nós fomos ungidos por dentro. Amém, queridos? Fomos ungidos por dentro pelo Espírito Santo. E aí, essa unção dentro de nós
ela nos ensina todas as coisas e nos faz produzir 9 frutos. A unção dentro nos faz produzir quantos frutos? 9 frutos. Adriel, não toca violão não, filho. Para não atrapalhar aqui a live, Adriel está tocando violão agora ali. Me desconcentra, né? E também atrapalha os irmãos. Perdão aí, irmãos, mas às vezes acontece, né? A gente tem filho adolescente dentro de casa e às vezes há uma distração ou outra. Isso acontece. Mas vamos seguir aqui em frente. Então veja que o Espírito Santo, então, ele unge a gente por dentro para que a gente possa andar nos 9 frutos do Espírito: bondade, mansidão, amor, domínio próprio, fé, alegria. Todos aqueles 9 é produzido por essa unção dentro de nós. Agora, não somos ungidos apenas por dentro, mas também somos ungidos sobre. Vem uma unção sobre nós, assim como veio sobre Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então o Espírito estava sobre ele e sobre nós também virá. Ele disse: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, uma unção extra que viria sobre nós. É como se eu tivesse vestido com essa camisa aqui e depois me desse um casaco ou uma outra vestimenta para colocar por cima. Então passamos a ser ungidos também por fora, por dentro e por fora. A unção dentro, ela nos ajuda a produzir os 9 frutos. É para nos abençoar, é para nos ensinar, é para nos guiar a toda a verdade. A unção dentro, amém? E a unção sobre nós é para a gente alcançar as outras pessoas através dos 9 dons do Espírito. Então a unção sobre nós é para que a gente possa então alcançar as outras pessoas. Os 9 dons do Espírito é para alcançar as pessoas. Veja que ele diz que o Espírito está sobre mim para pregar as boas novas aos quebrantados, para pôr em liberdade os algemados, para dar vista aos cegos. Observe bem que a unção sobre é para alcançar as outras pessoas. Os 9 dons é para isso, serve para isso. E Jesus falou para eles que eles não deveriam então sair, se ausentar de Jerusalém, até que a unção sobre eles também viesse, através do revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo. Vamos ver aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículos do 6 ao 8. Ele diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Ele diz: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então observe bem que existe o ministério hoje, o ministério do Espírito Santo, porque o ministério de Cristo tem 2 fases. Na próxima aula eu vou falar sobre as 2 fases do ministério de Jesus. Eu já expliquei aqui algumas lives, mas eu vou falar dentro da questão espiritual, ok? Então ele está dizendo que existe o ministério do Espírito hoje. O ministério de Cristo tem 2 fases. Na primeira fase ele veio como cordeiro sofredor, morrer por nós para nos resgatar da maneira que vivíamos. Nascemos de novo e temos hoje a vida de Deus e o Espírito habitando dentro de nós. Agora, entre a primeira fase e a segunda fase, que é o reinado de Cristo sobre a terra, existe um intervalo de tempo que nós conhecemos como era da igreja. E nessa era da igreja, o ministério é do Espírito Santo. Veja que ele disse: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Jesus disse: se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, eu enviarei outro Consolador. E a palavra outro é a palavra allos, grega allos, que significa outro da mesma espécie. Então veja que os discípulos, eles não ficaram órfãos, como Jesus prometeu. Não vos deixarei órfão. Quando eu for, eu enviarei o Consolador. Então o Espírito Santo é aquele que ficou cumprindo a sua missão agora, junto com a igreja. Ele opera dentro de nós e sobre nós. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, né? Então, a promessa que ele disse, lá em Lucas, no texto de Lucas, permanecer em Jerusalém até que seja derramada a promessa do Pai, se refere então à promessa de Joel 2, 28, onde ele disse: acontecerá naqueles dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos e visões. Ele diz, até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito. Ele estava querendo dizer que o Espírito Santo agora estaria operando na vida de todos, porque até então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo só vinha sobre 4 classes de pessoas. Vinha sobre reis, sacerdotes, juízes e profetas. Vinha sobre eles, só essas 4 classes, e só sobre, dentro não, porque o sacrifício de animais não tirava pecado, apenas cobria. O templo então não estava limpo, o templo do Espírito Santo, que é o corpo, não é verdade? Então, com o sacrifício de Cristo ficamos purificados, e a partir daí o Espírito pode operar na nova aliança, tanto dentro quanto sobre, mas na antiga aliança era só sobre profetas, reis, sacerdotes e juízes, essas 4 classes. Amém, irmãos? Tranquilo? Então, só essas 4 classes que recebiam ali acesso ao Espírito sobre. Então, o Espírito vinha sobre eles, eles profetizavam, eles operavam milagres, eles faziam o que deveria ser feito, mas a unção apenas sobre. E Joel, então, promete que o Espírito Santo viria sobre todos, velhos, jovens, servos e servas. Impensável um servo receber o revestimento de poder, né? Significava então que seria todas as classes. Quando fala de velhos e jovens, fala todas as idades. Então não teria restrição, o Espírito viria sobre todos que crescem, porque na nova aliança nós estamos numa condição superior. A nova aliança é realmente muito superior. Amém, irmãos? Então, quando que cumpriu a promessa então de Joel? No capítulo 2 de Atos, quando ele diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então observe que quem concedia as línguas era o Espírito Santo, mas quem falava era a própria pessoa. Interessante, né? É a pessoa que falava e o Espírito concedia as línguas. E o texto nos diz que pousou a língua sobre cada um deles. Então, naquele dia se cumpriu a promessa de Joel, porque mais para frente, Pedro vai contar a experiência e vai dizer que é o cumprimento da promessa de Joel, capítulo 2. Então, aqui ele diz que nos últimos dias acontecerá que derramarei do meu espírito, nos últimos dias. Então, aqui foi o primeiro dia dos últimos dias. Ô glória! O primeiro dia dos últimos dias foi no Pentecostes, o cumprimento de Joel capítulo 2. Bênção, né, irmãos? Então o Espírito veio sobre eles e dali em diante, então, o Espírito opera na igreja. Então, eu vou falar sobre batismo com o Espírito Santo em outra oportunidade, para que a gente não saia do contexto, mas a temática desse módulo é a vida no Espírito, viu? A vida no Espírito, e a gente vai falar sobre outros assuntos. O batismo com o Espírito Santo, para que serve a oração em línguas, né? O falar em línguas, com qual propósito a gente fala em línguas. Isso são tópicos das outras aulas e a gente vai estar tocando. Amém? Então vamos então continuar falando sobre essa questão. Bom, o batismo com o Espírito Santo, na verdade, ele é o revestimento de poder e é a porta de entrada à dimensão sobrenatural. O batismo com o Espírito Santo é o início para você começar a operar nos dons. A gente vai ver isso agora. O batismo é a porta de entrada para operarmos nos dons. O batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, reveste-nos de poder e é a porta de entrada a 9 manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. O texto que nos mostra que temos um poder operando em nós é o texto de Efésios 3, 19 e 20. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Observe que o texto de Efésios diz que existe um poder operando em nós. Existe um poder que opera em nós, então você é poderoso.
Você é poderoso, irmão. Existe um poder dentro de você e um sobre você. Você é poderoso. João Batista disse que era poderoso. Ele disse assim, está vindo um aí que é mais poderoso do que eu. Então ele tinha poder, não é? E nós somos poderosos porque Jesus disse, eis que vos dou o poder para pisardes em serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Você é poderoso. Permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, existe um poder operando na sua vida. Glória a Deus, irmãos. E temos que fazer uso dele. Então, o batismo com o Espírito Santo é a porta de entrada para você operar nos dons espirituais. Vamos para o texto principal, que fala sobre os dons. O texto é 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. 1 Coríntios 12, do 1 ao 11, diz assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorantes é aqueles que não têm conhecimento. Amém? Paulo não queria que a igreja fosse ignorante a respeito dos dons. E Deus também não quer que você seja ignorante. Por isso nós estamos aqui, para elucidar a questão dos dons espirituais para você. E ele continua, sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, cada um individualmente. Então, esse texto aqui, Paulo disseca todos os 9 dons do Espírito Santo, e ele nos traz a informação de que esse é um dom, que não, esses 9 dons não vão operar quando eu quiser, mas sim quando o Espírito quiser operar. Ele diz que ele opera como lhe apraz. Isso é muito importante você saber, porque muita gente diz, eu tenho o dom de profecia, outro diz, eu tenho o dom da fé. Mas você não tem esse dom. O Espírito te dá como lhe apraz em ocasião oportuna. Você não pode operar nesses dons na hora que você quiser, e sim na hora que o Espírito quiser operar. É diferente, né? Porque ele está dizendo aí que distribui como lhe apraz. Então vamos estudar profundamente, não é? Esses 9 dons do Espírito aqui, eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida esse conteúdo. A primeira coisa que nós vamos destacar aqui é que a Trindade está envolvida na manifestação dos dons. Existe um envolvimento da Trindade na manifestação desses 9 dons do Espírito. Ele diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, é o Espírito que está operando. Ele diz, também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, se referindo ao Senhor Jesus, ao ministério de Cristo. Ele diz, e há diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aí ele diz que Deus é quem opera nas diversidades das realizações. Então observe que a Trindade está envolvida na manifestação dos dons. Interessante, né? Essa questão. É bênção. Depois, as manifestações do Espírito visam um fim proveitoso. Olha que informação importante. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, é para operar algo em prol, a favor de alguém. Tem um propósito em se manifestar. E não é para autopromoção, para a pessoa se autopromover. E também não é por vontade própria. Eu já disse aqui, é quando o Espírito quer operar. Glória a Deus, irmãos. É de acordo com o que ele quiser operar. Ele fala, mas um só
E o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então observem perfeitamente aqui que o Espírito vai operar como ele quiser, e não é para a sua glorificação, e é sempre visando um fim proveitoso. Vamos lá então classificar os dons. Nós temos aqui uma divisão dos dons, são 9 no total, mas estão divididos em 3 categorias. Amém? A primeira, para facilitar o estudo, está dividido aqui em 3 categorias. Primeira, são 3 dons revelacionais. São revelacionais porque revelam algo. São eles: discernimento de espírito, a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Também são 3 dons de poder. São dons que fazem algo, realizam algo. Os 3 dons de poder são dons de curar, operação de milagres e o dom da fé. E são 3 dons que nós conhecemos como dons de expressão vocal, que usa a sua fala, profecia, variedade de língua e interpretação de língua. Aí estão os 9 dons do Espírito. Não se preocupem em anotar nada, porque esses slides eu vou dar para vocês. Como sempre, né? Eu vou abençoar vocês com todos esses slides aí, com esse estudo para você poder recordar. E pode assistir as lives aí para vocês poderem estar crescendo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. Vamos então ver os 3 dons revelacionais: palavra da sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. 3 dons revelacionais são dons que revelam algo. Vamos ver então cada um deles, esses 3. Primeiro, palavra da sabedoria, revela o futuro. Então, o dom da palavra da sabedoria revela o que? O futuro. Palavra de sabedoria é a revelação sobrenatural a respeito de fatos, eventos, propósitos, motivos, origens e destinos em relação a personalidades humanas e divinas, satânicas ou mesmo coisas no futuro. Você pode conferir em 1 Coríntios 13, 9. Não é uma sabedoria natural, dessa sabedoria que a gente adquire por estudar. Não, não é. É o quê? A palavra da sabedoria, na verdade, é uma centelha da onisciência de Deus. Deus, que é onisciente, libera uma centelha da sua sabedoria, do seu conhecimento sobre o futuro, e compartilha conosco para que a gente possa ser usado na igreja, ou ser usado para alguém, ou até mesmo para revelar alguma coisa para nós. Então é uma centelha da onisciência divina que é compartilhada conosco. É uma parte da onisciência divina. Por isso Paulo falou em 1 Coríntios 13, 9, ele disse: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Amém? Então é uma centelha ali da sabedoria divina, uma parte do seu conhecimento que é compartilhado conosco sobre o futuro. Então a palavra da sabedoria revela o que? O futuro. Amém? Vamos então avançar um pouco mais. Vamos ver esse dom em operação no Antigo Testamento. Sempre a gente vai usar exemplos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Tá bom? Para que a gente veja que alguns dons, a maioria deles operaram também no Antigo Testamento. Amém? Só 2 dons aí não operaram no Antigo Testamento, que é o variedade de língua e interpretação de língua. Não operou no Antigo Testamento esses dons. Tá certo? São dons exclusivos da Nova Aliança. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas vamos ver aqui então a palavra da sabedoria no Antigo Testamento, revelando o futuro. Vamos ver? Pois lhes disse: rogo-vos ouvir este sonho, o sonho de José. Esse sonho que tive: atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram os seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? A pergunta. E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Veja que Deus revelou o futuro de José, dizendo que os seus irmãos iriam então se curvar diante dele. E isso aconteceu quando ele se tornou governador do Egito.
Então a palavra da sabedoria revelou o futuro através de um sonho. Nós sabemos que os dons operam junto. Na verdade, você vai conhecer já já como opera o discernimento de espírito. E o discernimento de espírito, você vai perceber que é ver e ouvir na dimensão do espírito. Então, sonho e visão faz parte do dom de discernimento de espírito. Mas operou junto com a palavra da sabedoria para revelar o futuro de José. Interessante, né? Eu vou falar sobre o dom de discernimento de espírito mais na frente. Amém? Mas você vai ver aqui que os dons normalmente operam juntos. E a gente só está separando aqui para estudar, tá bom? Observe bem essa questão. Glória a Deus. Vamos continuar. Palavra da sabedoria no Novo Testamento. Vamos ver isso aqui? Atos 21, 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta, chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Observe que Ágabo, o profeta, recebeu uma palavra de sabedoria, revelando que Paulo, quando fosse a Jerusalém, ele seria preso. Então, revelando aqui o futuro. Palavra da sabedoria, então, revela o quê? O passado, o presente? Não. Palavra da sabedoria revela o futuro. E não é a sabedoria adquirida através de livros, por se estudar. Não. É a sabedoria dada por Deus, uma centelha da onisciência divina que é compartilhada, que nos revela o futuro. Por isso, em parte, conhecemos, em parte, profetizamos. Amém? Vamos continuar, então, vendo outro dom revelacional. Dom que revela algo. Bom, o outro dom revelacional que a gente vê é o dom da palavra do conhecimento. Esse dom revela o passado e o presente. Ó! Revela o passado e revela o presente. A palavra do conhecimento é a revelação sobrenatural, mediante o Espírito Santo, de certos fatos na mente de Deus. É como a palavra da sabedoria. Deus então abre um pouco da sua mente e compartilha conosco um pouco desse conhecimento, para que a gente possa saber fatos do presente ou fatos do passado. Veja, assim como a palavra da sabedoria, a palavra de conhecimento é uma partícula, um fragmento do conhecimento de Deus a respeito de fatos ocorridos ou presentes. Não se trata de conhecimento adquirido pelo estudo ou pelo que adquirimos através dos 5 sentidos, mas é uma operação sobrenatural, trazendo um fragmento do conhecimento do próprio Deus onisciente para o espírito humano. Veja que é o conhecimento que Deus compartilha conosco de fatos que ocorreram tanto no passado quanto no presente. Então a palavra do conhecimento revela o passado e o presente. Vamos ver aqui que a palavra do conhecimento não é. A palavra do conhecimento não é conhecimento natural, desse conhecimento que a gente adquire lendo livros ou estudando. Também não é conhecimento profundo sobre a Bíblia. Não é. E também não é conhecer Deus mediante estreita comunhão com Ele. A palavra do conhecimento não é isso. A palavra do conhecimento é um dom dado pelo Espírito Santo em um determinado momento, em que Ele vai revelar para você o presente ou o passado seu ou de demais pessoas, de acordo com a sua vontade. Amém? É um dom do Espírito. Vamos ver a palavra do conhecimento lá no Antigo Testamento? Olha só esse texto aqui. 1 Samuel 9, do 18 ao 20. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente ou profeta. Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto. Hoje comereis comigo pela manhã, e te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, veja, ele revelou o passado. Disse que a jumenta havia sido perdidas há 3 dias. Ele fala, quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe teu coração com elas, porque já encontraram. Então ele revelou o presente. As jumentas foram encontradas. Veja que houve a revelação do passado e do presente aqui para Samuel, e ele declarou para Saul.
Então a palavra do conhecimento revela o passado e o presente. Vamos ver essa operação no Novo Testamento? Atos 9:10 diz: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Revelou o presente. Revelou o presente. Ele está fazendo o quê? Está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias. Agora revelou o futuro que Paulo tinha visto. Revelou até o que Paulo tinha visto, né? E viu entrar um homem chamado Ananias. Quer dizer, Deus visitou a Paulo e visitou Ananias ao mesmo tempo. Para Paulo revelou o futuro. Vai entrar um homem chamado Ananias. E para Ananias ele revelou o presente. Paulo está orando em determinado lugar. E disse: impõe as mãos para que recupere a vista. Veja que os dons eles operam juntos. Nós só estamos separando aqui para estudá-los separadamente. Amém? Então vamos ver aqui também o outro exemplo. Nessa imagem de baixo, você está vendo ali a mulher samaritana junto ao poço com Jesus. E na conversa que Jesus teve com ela, Jesus então disse para ela: vai lá e traz o teu marido. Jesus queria localizar o coração daquela mulher, saber se ela estava realmente em condição de andar na verdade. E Jesus disse: vai lá e chama teu marido. E aquela mulher disse assim: eu não tenho marido. Disse a verdade para Jesus. Jesus então disse assim: disseste bem, eu não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. Observe, Jesus revelou o passado. Palavra do conhecimento revela o passado, né? Tiveste 5 maridos, e o que você tem agora não é o teu marido. Revelou o passado e o presente. Tiveste 5 maridos, e o que você tem agora não é o teu marido. Então observe que o dom da palavra do conhecimento, ele revela tanto o passado quanto o presente. Glória a Deus, irmãos. Bom demais, né? Vamos ver aqui agora o outro dom, o último dom revelacional. Dons que revelam coisas. Vamos ver aqui, que é o dom de discernimento de espírito. O dom de discernimento de espírito é ver e ouvir na dimensão do espírito. Então os olhos espirituais, seus ouvidos espirituais ficam abertos e você começa então a ter revelações. Ele pode se manifestar de diversas maneiras. Vamos ver. É a revelação na qual se percebe, vendo e ouvindo dentro da esfera espiritual, identificando-se a ação é divina, humana ou satânica. É um conhecimento no nosso espírito, transmitido pela revelação sobrenatural relativo à fonte, natureza e atividade de qualquer espírito. Esse dom não trata apenas de identificar espíritos malignos, mas também envolve perceber, vendo e ouvindo dentro da esfera espiritual as manifestações dos anjos e até mesmo do próprio Deus. Então esse aqui é um dom que os olhos espirituais seus são abertos. De repente alguém está tendo uma visão na igreja, uma visão aberta ou fechada, tanto faz. Ali é o dom de discernimento de espírito se manifestando. Quando um anjo se apresenta para alguém, ali é o dom de discernimento de espírito se manifestando. Quando João teve aquela visão do trono, ou Ezequiel teve a visão do trono, ali foi o discernimento de espírito se manifestando. Ele viu e ouviu na dimensão do espírito, conversou com os 24 anciãos. Então observe então que esse é o dom de discernimento de espírito. Bem interessante, né, como ele se manifesta. Daniel, quando teve uma visão junto ao rio Quebar, ali também foi um dom de discernimento de espírito. Ele viu o anjo conversando com ele, discernimento de espírito. Uma vez eu estava com um profeta num churrasco e chegou um jovem de repente, e esse jovem apertou a mão do profeta, e quando o jovem apertou a mão dele, o profeta falou assim para ele: jovem, eu estou sentindo o cheiro de sangue fresco. Veja que o discernimento de espírito também ativa até mesmo o sentido do nariz. Porque ele sentiu o cheiro de sangue fresco e falou para o jovem: o caminho que você está andando é perigoso. Você precisa largar essas amizades, porque isso vai te levar à morte.
E foi forte aquele impacto para aquele jovem. E o profeta realmente falou, aquele homem era muito usado por Deus, viu? Tremendo. O varão lá falou aquilo, ele sentiu o cheiro de sangue. Foi mais ou menos como Samuel, quando ele chega em Gilgal, e ele diz para Saul esperar por ele para o sacrifício. E Saul não espera. E Saul poupa, então, os animais, e resolve, então, fazer um sacrifício para Deus. E quando Samuel está subindo o monte, Samuel chega perto de Saul e diz: que barulho é esse de boi que eu ouço nos meus ouvidos? Você sacrificou, não foi? E é dita a famosa frase: é melhor obedecer do que sacrificar. Veja que Samuel ouviu o barulho dos bois, os ouvidos espirituais foram abertos. Então o discernimento de espírito é um dom muito interessante. Vamos ver aqui o que não é o discernimento de espírito, não é? Não é adivinhação espiritual do pensamento alheio. Também não é discernimento das falhas do próximo. Também não é percepção psicológica ou leitura da mente de ninguém. Não é isso. O que é o discernimento de espírito? É ver e ouvir na dimensão do espírito, irmãos. A importância desse dom na igreja. Quando operamos nesse dom, podemos testar os espíritos que se encontram por trás de uma expressão de línguas, interpretação ou profecia. Na libertação e na cura, podemos saber quais espíritos estão presentes. Não discernimos apenas os maus espíritos, mas também o espírito humano de uma pessoa ou a presença de anjos. Então observe que esse é um dom importantíssimo. Olha o que acontece. Quando esse dom está presente em operação na igreja, os santos que estão em servidão são libertos. Os planos de Satanás são desmascarados. O pecado pode ser erradicado do meio dos santos. As falsas revelações podem ser detectadas, como a gente vai ver daqui a pouco. Na época de Paulo já haviam ali falsos mestres, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. É o que ele diz em 2 Coríntios 11, do 13 ao 15, ele diz: porque os tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Observe que até Satanás se transfigura em anjo de luz. Então você tem que estar ligado, até mesmo se aparecer alguém parecendo um anjo para você. Você tem que estar muito esperto, muito antenado, muito ligado, sabendo se é bíblico que ele está falando com você, porque toda mensagem divina não vai se contradizer com as escrituras. Porque o Espírito não vai entrar em confusão, irmãos. Os dons são manifestos pelo Espírito Santo, com o consentimento dele, com a vontade dele. Então não vai entrar em atrito com as escrituras. Por isso, vale a pena estudar, para você não ser enganado. Amém, irmãos? É importante isso que eu estou falando para vocês. Então vamos continuar aqui. Vamos ver o discernimento de espírito no Antigo Testamento. Em Isaías 6, do 1 ao 3, Isaías então tem uma visão. E olha o que ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Observe então que Isaías teve a visão do trono. Ele viu o querubim aparecendo diante dele. E ali então ele vê aquele anjo pegando uma tenaz. Pelo contexto aqui você vai ver, pegando uma tenaz, pegando uma brasa e tocando então na boca dele. Então toda essa experiência de Isaías foi o dom de discernimento de espírito em operação. Vamos ver aqui esse dom mais uma vez no Antigo Testamento, na visão que o próprio Eliseu teve junto com seu moço, o Geazi. Vamos ver aqui, 2 Reis do 6, do 15 ao 17. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles.
Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Observe bem que parecia então que aquela era uma situação perdida, mas Eliseu estava tranquilo, porque ele já estava vendo o mundo espiritual. O profeta Eliseu operava debaixo de uma unção muito grande profética, e o mundo espiritual para ele era algo muito natural. Veja que ele estava tranquilo, já estava vendo, mas o seu moço não via. E aí ele faz uma oração a Deus para mostrar o mundo espiritual para Geazi também. E aquele homem então vê um monte de carro de fogo. E aí ele fica tranquilo. Veja que o mundo espiritual então se abriu e ele pôde ver na dimensão do espírito. Isso é o discernimento de espírito. Vamos ver aqui no Novo Testamento essa operação. Atos 7, do 55 ao 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então observe bem aqui que Estevão, quando foi apedrejado, viu o céu aberto. E essa é uma visão tremenda, o próprio Cristo de pé para recebê-lo. O primeiro mártir da igreja sendo recebido. E é interessante vermos então o dom de discernimento de espírito aqui em operação, que abriu os olhos de Estevão para que ele pudesse ver ali o céu aberto. Interessante, né, irmãos, esse dom? Uma bênção. Vamos ver aqui então o dom de discernimento de espírito no ministério de Jesus. Aqui a gente vai aprender bastante agora. Olha só. Pedro teve uma inspiração divina. Ele disse: Tu és o Cristo. Mateus 16, 16. Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Observe que foi uma revelação divina, que foi dada a Pedro. No mesmo capítulo agora, Pedro vai ter uma revelação satânica. Olha só. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Isso aqui foi uma inspiração satânica. Quer dizer, em cima foi uma inspiração divina. E agora, no mesmo capítulo, Pedro é usado por Satanás, dizendo que aquilo não ia acontecer com ele, que ele não iria à cruz. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Veja que Jesus discerniu que aquela voz não vinha de Deus, e nem de Pedro, que aquilo era uma voz satânica, tentando desmotivar ele de ir à cruz. Amém? Então a gente tem que estar ligado na igreja, porque se Pedro, que andava com Jesus, teve esse deslize, imagine nossos irmãos que muitas vezes não estão andando no Espírito. Então é uma questão de vigilância. No mesmo capítulo, Pedro foi usado por Deus e depois foi usado por Satanás, e Jesus então teve esse discernimento de espírito. Amém, irmãos? Ele discerniu aquilo, viu que era uma inspiração maligna. Glória a Deus. Então terminados aí, né, os dons revelacionais, vimos 3. Vamos falar agora sobre os 3 dons de poder. Amém? Os 3 dons de poder são o dom da fé, operação de milagres e dons de curar. Esses 3 dons aqui, eles operam na igreja. Dom da fé, operação de milagres e dons de curar. Vamos ver então cada um desses 3 dons. O dom da fé, ou fé especial, é um dom ou capacitação divina da parte do Espírito de Deus, que leva aquilo que é falado ou desejado por Deus ou pelo homem a realizar-se. Pela característica de receber o milagre, trata-se de uma manifestação passiva do poder de Deus. Portanto, receber o milagre é a operação da fé. É um dom passivo. Deixa eu explicar isso aqui melhor para você. Então, sabemos que o dom da fé é dado por vontade do Espírito Santo. E ele é um dom passivo porque ele em si, ele não vai operar o milagre. Ele vai ativar o milagre, por isso ele é passivo.
Ele vai abrir o caminho para que o dom de operação de milagre ou o dom de curar venha a operar. Ele em si, ele não vai fazer o milagre acontecer, porque o que vai fazer o milagre acontecer são os outros dons. O dom de curar, que vai operar a cura, ou o dom de operação de milagres. Esses outros dois dons é que vão entrar em operação mediante, então, o início da operação pela fé. Então, o dom da fé, ele é um dom passivo por isso. Ele é ignição. É mais ou menos como se você fosse dar a partida no seu carro. Quando você gira a chave, não é o girar a chave em si que vai fazer tudo acontecer. Vai depender do motor, vai depender das rodas para o carro andar, dos outros componentes. Mas a ignição, o fato de você girar a chave, dá início, então, para que o carro possa andar. Da mesma forma, o dom da fé, ele é passivo porque ele não opera em si o acontecimento, mas ele é o início ou a ignição para que venha operar, por isso que ele é um dom passivo. Tranquilo, pessoal? Amém, né? Vamos aqui então aprender que o dom da fé não é a fé gerada como fruto do Espírito recriado, porque sabemos que o fruto do Espírito, um dos frutos do Espírito é a fé. É fé, amor, mansidão, temperança, domínio próprio, bondade, benignidade. Esses são os 9 frutos do Espírito, e um deles é a fé. Então o dom da fé não é essa fé que o fruto do Espírito vai operar, não é. Também não é a fé salvífica, essa fé para a salvação que você recebeu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é essa fé quando você creu no início, não é a fé salvífica. Também não é a fé geral, que é mencionada em Marcos 11, 23. Se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração e crer que se fará o que diz, assim será com ele. Não é essa fé na palavra de Deus, também não é. O dom da fé é uma fé dada pelo Espírito Santo, é uma fé especial que o Espírito Santo te dá para você operar num nível muito alto de fé. Você vai operar num nível altíssimo de fé. É um dom especial. No começo, você começa com a sua fé. Amém? Começa, dependendo da urgência aí, começa com a sua fé. E o Espírito Santo, então, ele vai pegar junto com você, te dando uma fé especial, se essa for a sua vontade. Porque vimos que os dons não operam por vontade própria, mas por vontade do Espírito. Eu vou dar aqui para vocês 2 exemplos. Um que eu ouvi e outro pessoal. Tá bem? Do dom da fé em operação. Olha só. Um determinado americano, ele chegou em casa e viu o filho dele morto na banheira. Parece que o filho dele tomou um choque. Tinha uma tomada lá, ele tomou um choque e morreu ali na banheira. Quando ele chegou, viu o filho morto na banheira, ele pegou a criança nos braços e ele começou a clamar a Deus. E ele ficou ali meia hora, orando e clamando para que aquele corpo aquela vida voltasse ao corpo. Ele foi até onde ele pôde com a fé dele. Depois testemunhando, ele disse, eu fui até onde eu pude com a minha fé. Certo? Aí depois ele começou a perceber uma outra influência chegando. Era a fé especial chegando agora. Porque para o morto ressuscitar, a gente vai estudar agora, para o morto ressuscitar tem que ter os 3 dons de poder em operação. O dom da fé, a operação de milagres e dons de curar. Os 3 tem que estar em operação. Mas tudo começa com o dom da fé que ativa os outros 2. Então aquele homem, ele percebeu, foi até onde ele foi com a fé dele, mas depois ele viu e entrou outra fé, uma fé especial ali, e a criança voltou. Glória a Deus. E quando a criança voltou, a criança chegou para ele e disse assim, pai, não era para você ter me chamado de volta não, estava tão bom lá. Aquele lugar estava tão bom, não era para você ter me chamado de volta não, eu queria ficar lá. Parece que essa é a reação de todos que voltam, né? Eles querem ficar lá porque o lugar é maravilhoso, para onde a gente vai, não é? Aleluia, irmãos, bom demais, né? Outra experiência sobre o dom da fé, e fé especial, irmãos, foi uma vez que eu estava no monte em oração, com um grupo de pessoas, e subiu um empresário, e aquele homem levou a foto
do irmão dele, que tinha problema de loucura, e estava desaparecido há 3 anos. E ele, quando entregou aquela foto para mim, ele disse: pastor, o senhor pode orar pelo meu irmão? Explicou a situação. Meu irmão é louco, ele fugiu de casa tem 3 anos e a gente está muito preocupado com ele, a gente não sabe onde ele está, o paradeiro dele. Tem como você orar? Eu falei: tem, me dê aqui a foto que eu vou orar. Eu falei: tu crê, varão, que o teu irmão vai voltar antes do ano terminar? Ele falou: eu creio, pastor, eu creio. E nós fizemos ali uma oração. Sempre que quando eu comecei a orar, eu comecei com a minha fé. Mas depois eu percebi algo sobrenatural acontecendo comigo. As minhas palavras eram palavras de comando. Eu percebi uma fé muito grande, irmãos. Uma coisa interessante acontecendo comigo. As minhas palavras foram as seguintes, para você ter uma ideia. Eu disse, o nome do rapaz era Sérgio, eu dizia assim: Sérgio, aonde você estiver, você vai estar deitado, você vai ouvir uma voz: Sérgio, volta para casa. A voz vai falar com você 3 vezes: Sérgio, volta para casa. Sérgio, volta para casa. E quando a voz falar com você a 3ª vez, você vai se lembrar de casa, vai lembrar da sua família. E você vai se levantar e você vai voltar para casa. E você vai voltar curado, bom. Você vai voltar curado da sua loucura. E ali terminou aquela oração, irmãos. Isso foi mais ou menos em março. Quando foi no Dia das Mães, eu estava em casa, eu morava no Rio, em Nova Iguaçu. De repente, aquele irmão toca a campainha. E quando ele toca a campainha, fala no interfone, ele diz assim: pastor, eu tenho uma ótima notícia para te dar. O senhor pode imaginar o que é? Eu falei: eu já sei o que é. O Sérgio voltou para casa. E como você sabe? Eu falei: o Espírito aqui testificou, irmão, assim que você falou. E ali, rapaz, o Sérgio estava com ele no carro. E ele estava lúcido, bonzinho, irmãos. Voltou curado da sua loucura. Bonzinho. Nós subimos ao monte para agradecer. Lá em cima, o Sérgio foi no caminho me contando como as coisas aconteceram. E ele dizendo: olha, eu estava realmente sem noção da vida. Eu estava deitado no Monte Papelão, em Botafogo. Quem mora no Rio de Janeiro aí, já esteve lá, sabe que de Botafogo para Nova Iguaçu é uma distância grande. E Sérgio estava deitado ali nos papelões e ele ouviu eu chamar ele: Sérgio, volta para casa. Ele ouviu a mesma voz, irmão: Sérgio, volta para casa. Sérgio, volta para casa. Quando ele ouviu pela 3ª vez a voz, ele contando, ele mesmo contando, ele disse que ele se lembrou de casa, se lembrou da mãe, se lembrou do irmão. Ele se levantou como ele estava. E para você ter uma ideia, ele foi andando de Botafogo a Nova Iguaçu. Demorou alguns dias para chegar em casa. Ele estava realmente eufórico com aquilo. Ele não se lembrou de pegar um ônibus, nenhuma condução, nem pedir carona, nem nada. Ele foi andando de Botafogo a Nova Iguaçu, que é uma distância considerável. E ele chegou em casa no Dia das Mães. Que presente para a mãe foi ver Sérgio devolvido de volta. Aleluia. Então ali operou-se ali o dom da fé. E o dom de curar, porque fez o Sérgio recuperar a sua sanidade. É impressionante, irmãos, como os dons espirituais eles operam. É uma grande bênção, com certeza. Vamos ver aqui o dom da fé no Antigo Testamento. Elias fez cair fogo do céu. Observe, 1 Reis 18. Respondeu-me, Senhor, responde-me para que este Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Veja que foi uma operação sobrenatural. O dom da fé ativou para que aquele fogo pudesse cair. Um milagre aconteceu. E foi um fogo diferente, porque lambeu tudo que estava ali. Fez o que tinha para se fazer. Então, o dom da fé que operou no ministério de Elias. Veja o dom da fé na ressurreição. E para ressuscitar um morto, os 3 dons têm que estar em operação. O dom da fé, operação de milagres e os dons de curar. Vamos ver aqui por quê? Bom, o dom da fé ativa um milagre da volta do espírito para o corpo. Amém? O dom da fé faz isso.
O dom de operação de milagres é necessário para intervir no estado da morte física, porque o corpo começa a se deteriorar, como foi no caso de Lázaro. Os dons de curar se fazem necessário para curar a disfunção ou enfermidade que ocasionou a morte da pessoa, para que a pessoa não morra do mesmo mal. Então veja que é necessário os 3 dons de poder para o morto ressuscitar. E nós vemos isso acontecendo então na vida de Lázaro, porque ele já estava 4 dias morto. Então não bastava apenas o espírito voltar, mas precisava curar todas as disfunções internas, porque parou o coração, parou os batimentos cardíacos, o cérebro parou, tudo parou na vida dele. E ali precisava então um milagre acontecer, e a cura tinha que ser completa para que ele não morresse do mesmo mal. Então, os 3 dons de poder operou aqui na cura de Lázaro. Olha que impressionante também, aqui no Novo Testamento, na ressurreição de Eutico. E aqui foi um milagre extraordinário, irmãos, porque Paulo pregou até altas horas da madrugada. Eutico não aguentou e caiu da janela, e ele bateu no chão. E conta a tradição, não é o texto bíblico, eu vou aqui agora dar essa ênfase aqui, não é o texto bíblico, amém? É a tradição. E se o relato da tradição estiver correto, veja só o que aconteceu. O que aconteceu? Lucas, o médico, ele não era convertido, mas ele estava nesse culto. E quando Eutico bate no chão, os miolos do Eutico saem para fora. A tampa craniana dele se abre. Os miolos saem para fora. A tradição conta que foi desse jeito. Não é um relato bíblico. É a tradição que conta. E Lucas estava lá nesse culto e não era convertido. Então Paulo desceu. Se curvou sobre ele. E então a tradição conta que Paulo foi colocando os miolos de Eutico para dentro do crânio. E em seguida o buraco se fechou. E o Eutico se levantou curado, completamente curado, como se não tivesse acontecido nada. Lucas, como médico, isso foi um choque para ele. E nesse dia aqui ele se converteu. Aleluia! Se o relato bíblico estiver correto, foi algo tremendo que aconteceu. Não apenas Eutico retornou dos mortos, mas o próprio Lucas retornou de uma vida longe de Deus para uma vida aproximada com o Senhor, nasceu de novo, reviveu para o Senhor. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa. Bênção demais. Vamos aqui então ver o dom de operação de milagres, como opera. Bom, o dom de operação de milagres altera o curso da natureza. A operação de milagres é uma intervenção sobrenatural no curso normal da natureza. É uma demonstração sobrenatural do poder de Deus, pela qual as leis da natureza são alteradas, suspensas ou controladas. É um dom do Espírito dado ao crente para que ele possa operar milagres. A operação de milagres é ativa, ou seja, opera ativamente um milagre. O dom da fé, por sua vez, não opera o milagre, mas o recebe passivamente. Eu já expliquei isso aqui. Então, é um dom ativo. Ele faz o milagre acontecer. Realiza aquilo que precisa ser feito. Esse é o dom de operação de milagres. Altera o curso da natureza. Aquilo não aconteceria normalmente. O milagre tem essa característica. Veja bem, no Antigo Testamento, o exemplo, na abertura do Mar Vermelho. Veja que as leis da natureza foram alteradas, porque soprou-se um forte vento oriental e as águas ficaram de um lado e do outro como um muro, e o povo passou a pé enxuto. Que milagre extraordinário de mover uma massa grande de água dessa. Sabe que isso foi um milagre. Amém? Alterou o curso da natureza. Podemos ver também a operação de milagres no Novo Testamento na cura de Bartimeu. E aqui é interessante falar, porque a tradição tem uma história também sobre esse cego. A tradição conta que Bartimeu era filho de Timeu, porque Bar é filho e Timeu é o nome do pai dele. Então Bartimeu é filho de Timeu. Timeu, o pai de Bartimeu, era um revolucionário da seita dos Zelotes e lutava contra a ocupação romana. E a história conta, a tradição conta, que esse homem, então, ele foi pego numa rebelião
Então pegaram ele e todos os seus filhos e também a sua esposa e mataram na frente do Bartimeu o seu pai, a sua mãe e seus irmãos. Depois arrancaram os olhos dele. Se o relato da tradição estiver correto, eu boto aqui bem na condicional. Se o relato da tradição estiver correto, então Bartimeu não tinha os olhos. Porque o texto bíblico não diz isso. Amém? Se o relato da tradição estiver correto, Bartimeu não tinha os olhos. E quando ele ouve falar de Jesus, ele identifica Jesus como Messias, porque o chama pelo nome messiânico. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Observe que havia fé nele de que Jesus era o Messias. Agora é interessante pensar, porque pessoas com olhos, com vista, não creram que Jesus era o Messias, não criam que ele era o Cristo. Pessoas que tinham olhos. Bartimeu, sem olhos, acreditava que Jesus era o Messias. Aleluia! Ele tinha a visão, a crença que Jesus era o Messias, mesmo sem olho, mesmo sem ver. E quem tinha olho não via. Isaías 42:7 diz: para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, do cárcere os que jazem em trevas. Existiam muitas promessas, principalmente no livro do profeta Isaías, que quando o Messias chegasse, ele iria dar vista aos cegos, iria abrir os olhos dos cegos. Então Bartimeu tinha essa crença, por isso nada o impediu. Ele era um terreno fértil para o milagre. Eu quero te dizer que crer na palavra de Deus é um terreno fértil para o milagre. E Deus é um Deus de milagre, irmãos. Deus é um Deus de milagre. Não importa como você esteja vivendo, qual seja a sua impossibilidade, eu creio num Deus de milagres. Aleluia. E o que a gente vê aqui, então, acontecendo, se a tradição estiver correta, quando Jesus o chama, ele se apresenta e Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E ele diz: eu quero ver. E Jesus diz: então veja. E se o relato da tradição estiver correto, eu boto na condicional de novo: os olhos foram criados na hora. Aleluia! E Bartimeu voltou a ver. É mais ou menos como aconteceu lá com o casal Osborne, Daisy Osborne e T.L. Osborne, dois grandes evangelistas, fizeram assim um estrago do reino das trevas. Esses homens pregaram na África, as cruzadas. Nas cruzadas se convertiam milhares de africanos. Numa dessas cruzadas veio uma mãe à frente e ela trouxe a sua filha morta. A criança estava morta, enrolada num pano. A criança foi entregue nas mãos de Daisy Osborne. E aquela mulher pegou a criança e levantou e apresentou ao Senhor. A criança estava morta, irmãos, e o Senhor devolveu o espírito de vida para aquela criança. A criança espirrou, e quando a criança espirrou, a multidão foi à loucura, foi ao delírio. A vida voltou para ela, mas a mãe não fez festa, a mãe não se alegrou. E você me pergunta: por que a mãe não se alegrou? Não sei, eu sei que ela não se alegrou com aquilo. Mas quando entregaram a criança nas mãos da mãe, que a mãe abriu o paninho e viu o rostinho da criança, a mãe entrou em êxtase, mais do que a multidão. Ela começou a gritar, ela começou a pular, porque olhou para o rostinho da criança. Mas o que tinha no rosto da criança de tão especial que fez a mãe então ficar tão alegre, tão feliz? O que tinha? Irmãos, na verdade a criança não tinha olhos. Aquela criança não tinha olhos, era uma bola, o seu rosto. Ela não tinha olhos. E quando Deus devolveu o espírito de vida para aquela criança, também o curou. Aleluia! Curou aquela criança da sua deformidade. Glória a Deus, irmãos. Curou a criança da sua deformidade. Aquela criança voltou à vida de novo e pôde ter uma vida normal. Deus, ele não faz nada pela metade. Deus não quer apenas curar você. Deus quer te dar vida, te restaurar por completo. Não é apenas uma área, e sim todas as áreas da sua vida. Esse nosso Deus é tremendo, irmãos.
Aleluia. Esse nosso Deus é tremendo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa interessante. Vamos continuar? Deixa eu beber aqui uma água. Irmão Manuel, ouvi um pastor pregar que Bartimeu não tinha os bonitos dos olhos e nasceram naquele momento após a oração do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, testificando aí o que eu estou falando, né? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos falar então sobre o terceiro dom de poder. O primeiro foi o dom da fé, o segundo, operação de milagres, e agora vamos falar sobre os dons de curar. Dons de curar, vamos ver. São manifestações sobrenaturais de cura de doenças e enfermidades, sem o uso de qualquer meio natural, restaurando ou criando novas partes. Este dom é o único, listado em 1 Coríntios 12, que está no plural. Por que dons de curar no plural? Por que ele é o único? Porque nós sabemos que na medicina existem várias especialidades. Existe o médico de pescoço, existe o médico de cabeça, chamado neurologista, de olhos, chamado oftalmologista. Existe o médico de ouvido, chamado otorrino, para as questões do estômago, gastro. Então, cada um médico tem uma especialidade. A mesma forma, dons de curar, porque existem pessoas chamadas no reino de Deus para curar, por exemplo, só coluna. Tem gente que tem habilidade para curar pessoas que estão com problema na coluna. Outros têm habilidade para curar pessoas com problema no ouvido. Eu sei que o Espírito opera muito com aquela pessoa nessas especialidades. Por exemplo, existe um evangelista aqui no nosso ministério chamado Jânio César, e ele é especialista em curar surdez. Hoje mesmo eu vi um relato dele falando que estava ministrando ali para milhares de pessoas aqui em Fortaleza. Ele mora nos Estados Unidos hoje. Ele ministrando para milhares de pessoas em Fortaleza, e a pessoa que estava fazendo a interpretação de Libras era surda. Fazendo as Libras ali, né? Era surda. E aquela pessoa foi curada da sua surdez. Um testemunho maravilhoso, tremendo. Não sei como isso se deu, mas Deus curou aquela pessoa. Impressionante. Então, são dons de curar, são pessoas que trabalham nas especialidades. Jesus, então, ele curou todas as enfermidades, porque não foi dado a ele o Espírito por medida. Ele curava todas. Vamos ver isso? Mateus 9,35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Por isso é dons de curar no plural, porque é a capacidade de curar vários tipos de doença. Vamos ver aqui, cura divina versus dons de curar. Qual a diferença entre cura divina e dons de curar? Tem diferença? Tem diferença. Cura divina é a manifestação da nossa fé na palavra de Deus, que diz que fomos salvos, curados e sarados pelas pisaduras de Jesus, e que ele levou nossas dores e enfermidades. Não depende da vontade do Espírito Santo, como os dons de curar. A cura divina, então, depende da nossa fé no que está escrito, da nossa fé na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que ele levou as nossas dores e enfermidades. Se você crê nisso, você pode receber a sua cura. Não depende da vontade do Espírito Santo, como os dons de curar. Porque já os dons de curar dependem do Espírito Santo se manifestar e querer curar. Dons de curar são dons espirituais manifestados a nós através de outras pessoas e de acordo com a vontade do Espírito Santo. Então é outra pessoa que vai operar os dons de curar para nos curar. Já a cura divina já é a fé na palavra de Deus. Ali depende da fé de cada um. Não depende ali da vontade do Espírito Santo, como acontece nos dons de curar, já que os dons, os 9, tem que ser pela vontade do Espírito, não é? Então, essa é a diferença. A cura divina é eu crendo na palavra de Deus. E dons de curar é outra pessoa sendo usado por Deus pela vontade do Espírito Santo para me curar.
ou para curar outras pessoas. Amém? Acredito que ficou claro para você. Vamos ver aqui dons de curar no Antigo Testamento. O Naamã, que era general do exército da Síria, ele foi curado da sua lepra. Ele desceu ali naquela água e a Bíblia relata que a sua pele ficou como pele de uma criança, porque Deus responde infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós eficazmente. Outro exemplo de dom de curar é a cura de um leproso no Novo Testamento. Aproximou-se dele o leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, desapareceu a lepra e ficou limpo. Observe que os dons de curar operavam tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Amém? Vamos agora para a parte final do nosso estudo. 1h15 já, né? O estudo longo. Mas eu creio que você está sendo abençoado. Vamos lá. 3 dons de expressão vocal: profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses dons são manifestos através da vontade do Espírito Santo, usando a nossa boca. Por isso são dons de expressão vocal. Vamos ver aqui os dons de expressão vocal então. Os dons vocais operam na área da comunicação entre Deus e os homens pelo Espírito Santo, tanto em linguagem desconhecida, línguas, como em idioma conhecido. Os dons de expressão vocal manifestam-se quando Deus fala sobrenaturalmente aos crentes. Quando os crentes operam nesses dons, os outros são fortalecidos, encorajados, confortados. Embora Deus possa trazer correção, nunca traz condenação por meio desses dons. É importante saber disso, porque às vezes o Senhor revela as coisas aos crentes e não é para falar na frente de todo mundo. Aquilo é para chamar a pessoa no particular e falar. Mas o crente ali se empolga e traz algo que é para falar no particular, publicamente. E às vezes pode acabar até com a vida ou com o ministério de alguém. Deus não trabalha com acusação nem com condenação. Isso aí quem trabalha é Satanás. Jesus, quando pegou aquela mulher em flagrante adultério, na verdade, pegaram aquela mulher em flagrante adultério e no final, depois de todo aquele desenrolar, ele disse: vá e não peques mais. Mas ele antes disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena? Ou ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Veja que Jesus não trouxe condenação. É importante, irmãos, sabermos operar nos dons. Saber quando é para entregar algo publicamente ou quando é para entregar no particular. Existem coisas que é para ser entregue no particular. Ok, povo abençoado? Vamos ver aqui o dom da profecia. O dom da profecia é a expressão vocal sobrenatural em um idioma conhecido. Ou seja, você vai receber a mensagem divina e vai trazer no seu próprio idioma, no idioma conhecido. A palavra hebraica traduzida por profetizar significa sair fluindo, borbulhar como uma fonte a jorrar. Normalmente a profecia no Novo Testamento, ela vem com uma rajada de línguas. Me parece que a gente realmente está borbulhando ou fervendo por dentro. Vem aquela inspiração e aqueles grupos de línguas começam a se manifestar e você percebe que existe mensagem profética naquele grupo de línguas. Com o tempo, você vai ficando mais experiente e passa a perceber. Ali existe uma mensagem profética. A palavra grega para profetizar é propeteia, que significa falar em prol de outrem, ou falar o pensamento e o conselho de Deus. Logo, profetizar é falar em prol de Deus, ou falar em nome de Deus, ou trazer uma mensagem inspirada pela revelação divina. Se trata de uma comunicação inspirada por Deus. Então é importante você perceber essas coisas. Vamos ver aqui o propósito da profecia. Está lá em 1 Coríntios 14:3, que diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação
exortação e consolação. Então, a profecia tem um propósito tríplice. Primeiro, edificar, depois exortar e depois consolar. Edificar, ato de construir, levantar, promover o outro em sabedoria cristã, piedade e santidade. Exortar. Exortar é o quê? É você corrigir alguém, dar bronca em alguém? Não, exortar não é isso não. Isso é admoestar. Admoestar que é corrigir. A profecia não tem esse objetivo. Veja, exortar é animar, incitar, encorajar, estimular, aconselhar, induzir, persuadir, discurso persuasivo, palestra estimulante. Veja que a profecia ela levanta. Não é para derrubar ninguém. Impressionante isso, né? Depois consolar, confortar ou suavizar a aflição, o sofrimento e o padecimento de alguém. Veja que a profecia em si, ela edifica, consola e exorta. E exortar não é corrigir, como é admoestar. Depois você pode ver no dicionário aí a definição de admoestar e você vai perceber que é corrigir. É você chamar alguém para correção. Agora, exortar não é. Exortar é animar, incitar, encorajar, estimular, aconselhar. Tá vendo? Então a profecia ela tem esse objetivo. Claro que no meio da profecia pode vir elementos de revelação, como uma palavra da sabedoria, como uma palavra de conhecimento. Pode vir no meio da profecia. E elementos de revelação do passado, do presente e do futuro. Como eu disse, os dons operam juntos, em conjunto. Tudo pode acontecer. Depende aí da vontade do Espírito. É isso aí, meu irmão Manuel. É bênção, né? Como abre os nossos olhos. O que o dom da profecia não é? Vamos lá. O dom da profecia não é pregar. Embora às vezes possa haver um elemento de profecia na pregação, ambas não são a mesma coisa. Então o dom da profecia não é pregar. Embora na pregação possa haver elementos proféticos. Amém? Mas não é a característica da pregação. O dom da profecia não é o dom do ministerial do profeta. Tem diferença. Porque qualquer um no corpo de Cristo pode profetizar. Qualquer um. Mas existe o dom ministerial de profeta. Ou seja, os dons revelacionais no dom do profeta, eles são abundantes. E o profeta, muitas vezes, é usado também no dom da profecia. É interessante, irmãos, a gente aprender isso. Eu não sei se eu vou abrir para vocês, eu não sei, mas dentro do curso da Escola Superior de Teologia Prática, eu estou montando esse curso e todas as aulas vão ser assim ao vivo. Eu não sei se eu vou abrir para vocês aqui, eu vou falar sobre os 5 dons ministeriais. E quais são os dons do Espírito que operam em cada um desses 5 dons. Porque são ferramentas de trabalho daqueles que operam no ministério. Então, eu não sei se eu vou abrir essa aula, mas eu estou pensando ainda. Essa é uma aula gratuita que eu estou dando aqui. Já faz parte do curso essa aula. Escola Superior de Teologia Prática. É um curso que eu estou montando com todas as aulas ao vivo. Eu estou pensando aí em abrir uma área de membros lá no canal e a pessoa pagar uma taxa anual e ter acesso a todas as aulas. Uma coisa dessa aí eu não sei como é que eu vou fazer. Eu sei que por enquanto estou dando de graça, viu? Aproveita aí, recebe de graça. Mas existe o dom ministerial do profeta. Porque qualquer crente pode profetizar, Paulo falou. Mas existe o dom ministerial do profeta, o ofício do profeta, onde os dons revelacionais, eles são frequentes. Vamos ver isso aqui, essa diferença? No mesmo capítulo de Atos, vamos ver aqui Atos 21, do 8 ao 9. Veja, no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Olha só o que o texto diz. Tinha esse 4 filhas donzelas que profetizavam. Veja que as filhas de Filipe profetizavam, mas não diz que elas eram profetas. Porque existem aqueles que profetizam numa atividade normal, nos nossos cultos, nas nossas reuniões, e existem aqueles que são chamados no ofício do profeta, onde esses dons operam muito mais constantemente. Está no ofício, são ferramentas de trabalho.
Vamos ver que no mesmo capítulo, agora, as filhas de Filipe não eram profetas, profetizavam. Agora vamos ver aqui o dom do profeta, ofício. Deixa eu chegar essa tela para cima aqui, ó, para você ler comigo aqui, legal? Vamos ver então. Ó, demorando-se ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Observe que ele trouxe aqui uma mensagem profética, falando e revelando o futuro. Mas veja que esse é um profeta chamado Ágabo. Esse aqui é o ofício do profeta. Eu só quis te mostrar isso aqui porque ele trouxe uma palavra de sabedoria, revelando o futuro. Esse é um profeta, o profeta chamado Ágabo. As filhas de Filipe não são profetas, apenas profetizavam. E tem essa diferença. Glória a Deus, irmãos. Bênção, né? É bênção. Vai ser bênção, com certeza, para todo mundo. Então tem uma diferença entre profetizar e ter um dom ministerial de profeta. Eu só queria deixar isso bem claro aí. Já tem 5 hashtag abre sim, para abrir a sala do dom ministerial. Sim. Hashtag abre sim, né? Eu vou pensar, viu, irmãos? Talvez eu abra o módulo todo na vida no Espírito. Talvez eu abra o módulo todo. Tem aula para falar. É muita aula, viu, irmão? É muita. Talvez eu abra o módulo todo da vida no Espírito para os irmãos. Vou pensar. Vamos lá, vamos seguir em frente. Mas eu vou fazer um negócio bom com vocês, aí vocês vão gostar. Mais para frente. Vamos lá, vamos continuar então. O dom da profecia. O dom da profecia é o seguinte: falar em línguas e interpretá-las tem o mesmo valor da profecia. Então, se você falar em línguas e interpretar as línguas, tem o mesmo valor, o mesmo peso da profecia. Paulo disse em 1 Coríntios 14:5: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Veja que se você profetizar, como Paulo falou, equivale aí ao dom de, se você interpretar as línguas, melhor dizendo, equivale ao dom de profecia. Interessante, né? Os dons, eles operam juntos, é uma grande bênção. Eu já interpretei línguas, tive essa oportunidade de outras pessoas, a minha própria. É bom fluir nos dons, irmãos, e é para essa dispensação que nós precisamos ser ousados, viu? Não pode ter vergonha, não. Amém? Precisamos ser ousados nos nossos cultos, buscar ao Senhor e sermos usados. Esses dons têm que operar na igreja. Vamos ver aqui, o dom da profecia no Antigo Testamento. O rei Davi, à beira da morte, vamos ver o que ele disse. Estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé: diz o homem que foi levantado em altura e ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Porque os salmos são profecias, né? Ele disse: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel: a rocha de Israel a mim me falou. Aí agora ele vai profetizar: ó, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Amém? Aqui ele profetizou, falando sobre aquele que viria da sua descendência, que é o Cristo, que iria dominar sobre os homens. Ele liberou aqui uma profecia. Vamos ver aqui o dom da profecia no Novo Testamento. Olha só, Atos 19, do 4 ao 7. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E o que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e faziam o quê? Profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Então vemos aqui
o dom de profecia também no Novo Testamento. Vamos ver aqui o cuidado que temos que ter com as profecias, porque temos que procurar com zelo os melhores dons. Ele disse, então, devemos desejar os dons espirituais e ao ser usado nos dons, temos que usá-los com zelo, com responsabilidade, viu, irmãos? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, falou o tio do Homem-Aranha para ele, só para descontrair aqui, né? Amém? Vamos ver aqui, então, a responsabilidade que temos que ter. Não devemos desprezar as profecias. Em 1 Tessalonicenses 5:20 diz, e não desprezeis as profecias. Tudo seja feito para edificação. Segundo 1 Coríntios 14:26. Não forjar os dons a fim de manipular pessoas. A gente vê muito isso por aí, viu? As pessoas querendo manipular a outra, fingindo que está sendo usado por Deus, e isso traz julgamento. Lembra de Ananias e Safira, viu? Toma cuidado. Um juízo divino. Também, as profecias devem ser julgadas. Esse aqui é um tópico importante. Não vamos julgar o profeta, quem disse, mas vamos julgar o que ele está dizendo. E julgar a profecia, irmãos, significa comparar com a palavra, porque a palavra e o Espírito são um. Então não tem como o Espírito Santo inspirar alguém a falar contra a palavra, contra a Bíblia. Se estiver contrário às Escrituras, certamente que essa profecia não procede de Deus. O julgamento vem através disso. Por isso que quando um estiver profetizando, os outros devem estar julgando. E esse julgamento deve ser de acordo com as Escrituras. Depois, deve concordar com as Escrituras. Conforme eu disse, a palavra e o Espírito são um. Então tem que concordar com a Bíblia. O que está sendo dito tem que ser analisado de acordo com as Escrituras. Glória a Deus! Bom demais, né? Dom de variedade de línguas. Rapaz, expressão vocal mediante o Espírito Santo em idioma nunca antes aprendido pela pessoa que fala, nem necessariamente compreendido pela pessoa que fala ou por quem ouve. Já vou explicar isso aqui. Variedade de línguas quer dizer literalmente tipos diferentes de línguas. Esse dom e o de interpretação são exclusivos da dispensação da graça. Não vemos esses dois dons no Antigo Testamento e nem eles no ministério de Jesus. Interessante, né? Dom de variedade de língua e interpretação de língua, a gente não vê eles no ministério de Jesus e nem no Antigo Testamento. São dons exclusivos da Nova Aliança, tanto variedade quanto interpretação. E o dom da variedade de língua é bem interessante, irmãos, porque ele serve como testemunho para o incrédulo. Como a gente viu durante o Pentecostes, que as línguas vieram sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas, haviam ali algumas pessoas que olharam e disseram que eles estavam cheios de vinho, cheios de mosto, né? Que eles estavam embriagados. Às 9 horas da manhã, essa turma está embriagada já? Porque a pessoa que está cheia do Espírito Santo se comporta, às vezes, como embriagado, né? A pessoa fica embriagada do Espírito. É interessante. Por isso que eu bebo sempre no bar do Joel. Eu bebo sempre no bar do Joel. Joel 2:28, né? E acontecerá naqueles dias que derramarei do Espírito sobre toda a carne. O bar do Joel está aberto 24 horas por dia. Joel 2:28. Então, o bêbado, né? A pessoa quando está bêbada, embriagado normal, ela fica boazinha, ela começa a dar dinheiro para todo mundo, né? Começa a querer pagar as coisas para todo mundo. Tem bêbado que é chato, fica rindo o tempo inteiro. Porque a pessoa está embriagada. Então, as pessoas naquela época, embriagadas do Espírito Santo, né? E ficaram, pareciam que estavam cheios de mosto. Pareciam que estavam realmente embriagados, mas eram embriagados do Espírito. É uma bênção, irmãos. A manifestação do Espírito. Veja que não dá para a gente ficar tentando entender com a mente natural. E aqueles homens viram eles profetizando e falando das grandezas de Deus. No seu próprio idioma. Haviam pessoas ali do ponto da Bitínia, da região de Cirene, da Capadócia, da Arábia. Então haviam pessoas de diversas regiões que estavam ouvindo eles falar na sua própria língua. Então ali foi um testemunho, porque aqueles homens não eram das suas regiões, não eram das suas nações, não eram das suas origens.
Como que eles aprenderam aquelas línguas? Na verdade, era o Espírito que estava dando como sinal para eles. E muitas vezes a variedade de língua vai vir como sinal para aquelas pessoas que estão ouvindo. Por exemplo, uma vez, o pastor David Robertson, quem conhece ele aí, o ministério dele foi tremendo nos dons, né? Um cara assim, altamente usado nos dons. David Robertson disse que estava numa rádio e de repente ele começou a falar em línguas, mas ele começou a falar uma língua que ele nunca tinha falado na vida dele. Eram grupos diferentes de línguas que ele começou a falar ao vivo na rádio. E quando ele terminou, uma mulher ligou para a rádio e disse assim: esse homem aí, ele já esteve na Albânia? Ele falou: nunca tive na Albânia. Mas o senhor falou albanês? O senhor falou um dialeto que é exclusivo da minha região aqui. Poucas pessoas sabem esse dialeto aqui na minha região. E Deus falou comigo tremendamente no meu próprio dialeto. Glória a Deus, foi testemunho para ela, observe. Pode ser língua falada da terra ou língua nunca falada, né? Também pode. A variedade de língua é um dom tremendo. O outro exemplo que eu dou é uma vez que tinha um pastor que estava pregando e de repente ele foi inspirado a falar em línguas. Ele começou a falar em línguas, e tinha um judeu no culto. E o judeu entrou naquele culto ali pedindo para Deus falar com ele. E Deus então, o cara estava falando hebraico e não sabia, o pastor, né? Falando hebraico e não sabia. E quando o culto terminou, esse judeu chegou perto dele e falou: o senhor é judeu? Ele falou: eu? Não sou judeu não. O senhor aprendeu hebraico? Aonde? Ele falou: eu falei hebraico? Ele falou: sim, o senhor falou hebraico. O senhor falou o Salmo 23 todinho, com o mesmo sotaque, até que eu ouvia minha mãe recitar quando eu deitava no colo dela quando eu era pequeno. Variedade de línguas, irmãos. Variedade de língua, um sinal para o incrédulo, muitas vezes, Deus querendo alcançar o incrédulo. São dons do Espírito e a gente pode ser usado através deles. A variedade de línguas atuação do dom de línguas. Olha só, interessante. Na vida particular, as línguas são primariamente um dom devocional dado ao crente para edificação pessoal. Então, você pode falar em línguas para a sua edificação pessoal. Na próxima aula, estou pensando se eu vou abrir. Na próxima aula, eu vou falar sobre o dom de línguas em si para a tua edificação pessoal. Vai ser uma aula tremenda aqui, viu, irmão? Vai ser fantástico, vai ser poderoso. Porque as línguas são para a sua edificação pessoal. Para você se edificar. A palavra do Senhor diz o seguinte: aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, quando você fala em língua, você está se edificando, fortalecendo o seu homem interior, o seu espírito, construindo o seu homem interior. A oração em outras línguas, elas servem para isso. É um dom dado pelo Espírito para a tua edificação pessoal. Então, no aspecto individual, as línguas, tanto as variedades de língua, quanto as línguas, o dom de línguas em si, é para a tua edificação pessoal, no aspecto individual. Agora, no aspecto público, o dom de variedade de língua é para ministrar a igreja, como todos os outros dons do Espírito. Por isso mesmo deve ser interpretado, para que haja edificação para toda a igreja. Vamos ver Paulo falando isso. Ele fala: no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, quando muito 3, e isto sucessivamente haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo. Então pode falar em língua consigo mesmo? Baixinho pode. Paulo falou que pode, tá vendo? Pode falar em língua baixinho. Pode falar baixinho. Consigo mesmo, ele disse. Não havendo quem interprete, fale consigo mesmo, para que não haja desordem no culto. Mas se deve interpretar, ele está estimulando aqui no culto público, ter interpretação. No teu individual, não, mas no culto público é bom interpretar. Viu, irmãos? E normalmente, se você precisa de uma direção divina, quando você fala em línguas, então a interpretação muitas vezes é dada por Deus ao teu espírito, e você deve estar ciente de tudo isso. Bênção, né, irmãos? É uma bênção. Essa aula que eu falei com vocês, dificilmente você vai ver um estudo desse aqui, viu, irmãos? Dificilmente
Vamos lá para o último slide da noite. A interpretação de línguas. É um dom. Interpretar as línguas é um dom. O dom de interpretação de línguas é a explicação do significado. Isso é a interpretação de uma mensagem dada sobrenaturalmente pelo Espírito em outra língua, não conhecida pelos ouvintes. O Espírito concede a interpretação em um idioma conhecido pelo povo, para que a mensagem seja o quê? Compreendida. Eu quero dizer aqui que o dom de interpretação de línguas não é uma tradução, porque a tradução é palavra por palavra, é ou não é? Você vê uma tradução, você vai pegar um texto em inglês, vai traduzir ele do nosso idioma palavra por palavra. A interpretação de línguas, o dom, não é uma tradução não, viu? É diferente. Quem já interpretou línguas aí, ou já viu a interpretação de línguas, sabe que não é assim. Às vezes o cara fala 5 minutos em línguas. E às vezes a mensagem, para ser traduzida para a igreja, para ser trazida para a igreja, melhor dizendo, é de 30 segundos. O cara falou 5 minutos e a interpretação durou 30 segundos no idioma conhecido. Às vezes o cara falou 30 segundos em língua e a interpretação demorou 5 minutos. Então não é a tradução, mas é a interpretação do sentido da língua, trazendo para o nosso idioma aquilo que o Espírito está trazendo. É uma bênção, viu, irmãos? Glória a Deus. Olha só o irmão falando ali, Ademilde ali. Assisti um culto e tive a oportunidade de ver o pastor falando e o outro irmão interpretando. Pronto. É bênção, viu? Aqui na nossa igreja a gente tem muita manifestação do Espírito. Um fala, o outro interpreta. A gente tem uma dinâmica muito boa nos nossos cultos aqui, principalmente no culto de oração. O nosso culto de oração aqui é um dos principais. É difícil você ver, viu? O culto de oração ser um dos principais. Na nossa igreja aqui é. E aqui tem até culto dos homens. Já vi mulher se reunindo para orar, mas homem é a primeira vez, viu? Aqui em Parnamirim é a terra do avivamento. Vier passando por aqui, quiser nos conhecer, vai ser uma honra recebê-los aqui na Igreja Verbo da Vida em Parnamirim, a terra do avivamento, viu, irmão? É bênção. Até os homens oram aqui. O grupo de homens orando. Eu não fui porque tinha live aqui com o compromisso com vocês toda sexta. Mas os homens aqui oram, é bênção, viu? Amém? O texto fala de 1 Coríntios 14, 13. Por isso que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Então você deve orar para que você possa interpretar. Tem gente que interpreta isso aqui como que se você tivesse que orar bastante em língua para interpretar. Talvez seja verdade. Ou pedir a Deus a interpretação do texto também é verdade. Tanto uma interpretação quanto outra está valendo, viu? Tanto orar em língua bastante para ficar sensível, para interpretar, quanto pedir a Deus a interpretação. Vale as duas formas de interpretar esse texto aqui. Beleza? Bom demais, né? Saber sobre os 9 dons do Espírito. Glória a Deus. Então, na próxima aula, eu pretendo falar sobre a vida no Espírito, sobre o batismo com o Espírito Santo e sobre a oração em línguas para nossa edificação. Vai ser com certeza um tempo especial, maravilhoso. Esse conteúdo eu estou liberando aqui para vocês gratuitamente, mas ele faz parte da Escola Superior de Teologia Prática, que é um curso que eu estou montando, onde todas as aulas serão ao vivo. Eu estou pensando em, de repente, abrir a área de membros aqui no YouTube, para que você possa pagar uma taxa anual aí e ter acesso a todas as aulas, uma taxa pequena, bem pequenininha, simbólica, e você ter acesso a todas essas gravações de aula, né? Vai ser bênção para você, com certeza. Se você for querer, vai ser mistério, viu? Eu vou gravar, vai ser assim um curso, vai ficar maior do que o curso de escatologia, viu? Porque aqui eu vou ensinar várias matérias da Bíblia. Vamos falar sobre interpretação bíblica, vamos estar falando também sobre história da igreja, vamos falar sobre a carta aos Romanos, a carta aos Gálatas, vamos estar interpretando vários textos, né, das Escrituras. Vou te ensinar técnicas de pregação, exegese, hermenêutica. Então a gente vai estar realmente ensinando aos irmãos não a teologia em si, que é cheia de filosofia grega e dá até nojo, podendo ir logo para dentro das Escrituras, né? Ficar dando volta.
Quem fez teologia aí sabe que tem um conteúdo que é muito denso de filosofia grega que não edifica. Eu quero uma teologia prática para trazer prática para os irmãos. Como foi essa aula aqui? Prática, pronto. Para a gente poder estar realmente direto ao ponto, coisa útil para nós. Vamos falar sobre fé, como fé vem, como fé cresce, como fé permanece. Vamos falar aqui sobre como ser guiado pelo Espírito, não é? Vai ser bênção, com certeza. Você vai realmente ser bastante edificado nesse curso. Eu vou liberar muita aula gratuita aqui para vocês. Amém, irmãos? Bom demais tê-los conosco. Foi 1h40 de aula, viu, irmãos? Quase 2 horas de aula. Vai ser bênção as próximas aulas, com certeza. Um prazer estar com vocês, viu? Segunda-feira tem live.